Combati o bom combate. Palavras do apóstolo Paulo no final do seu ministério. Ele viveu experiências tremendas e maravilhosas, difíceis, lutas e muitas dificuldades. E nós, você, eu, será que o que nós temos vivido, nossa vida, nossa conduta com o Senhor, será que nós vamos chegar um dia e poder dizer a mesma coisa que Paulo disse? Combati o bom combate. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, declara o seguinte, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam ou amarem a sua vinda. Então, o primeiro anseio que nós devemos ter, que Paulo deixa bem claro aqui, né? Que nós devemos desejar essa coroa da justiça, mas para que a gente possa obtê-la, para que a gente possa ter certeza de que vamos recebê-la um dia, e algumas maneiras, algumas atitudes que ele teve. Eu separei aqui 5 dessas atitudes importantes para que a gente possa alcançar o mesmo objetivo que o apóstolo Paulo alcançou. A primeira de todas é que na luta espiritual, uma batalha que com certeza ele travava dia após dia, em primeiro lugar com ele mesmo, porque como acredito que você conhece, né, Paulo, no tempo em que a Bíblia chama ele de Saulo, lá atrás, no começo, Atos até o capítulo 8, mostra ele como alguém que perseguia a igreja, que perseguia os cristãos, e ele vai se converter só no capítulo 9, ele vai ter um encontro com Jesus. E tudo que ele fez no passado, eu acredito que de uma certa forma ele ainda sofria pensando nisso, né? Ele matava cristãos, crianças, matava e permitia que matassem, né? Mas ele estava enganado, acreditando que agradava a Deus. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele passou a ter uma vida diferente. Mas eu acredito que ele ainda tinha aquela sombra dos pensamentos daquilo. Mas ele não parava e ficava lamentando, não. Ele tinha uma atitude muito importante que nós precisamos ter. Paulo ele comparava a vida cristã com uma batalha constantemente. E nessa batalha, não apenas agora lembrando do passado, mas também uma batalha atual, em que as pessoas que não o conheciam, já convertidos, só conheciam a fama dele como perseguidor. Com certeza as pessoas não acreditavam nele, foi difícil ele mostrar que ele havia se convertido, né? Então ele tinha essa batalha com os próprios irmãos que já eram convertidos, que a maioria, uma grande parte, a princípio não acreditava na conversão dele. E essa batalha também podemos considerar uma batalha espiritual, né? Tudo o que Paulo fazia, ele sempre tinha perseguidores, ele sempre teve pessoas contrárias, grupos, principalmente os religiosos, né? Agora aqueles fariseus que ele era fariseu antes, perseguiam ele. Então, olha a dificuldade do apóstolo Paulo, mas ele foi perseverante. A segunda coisa importante, a primeira é que ele compara a vida cristã com uma batalha. Então, ele já entendeu que quando ele se converteu, ele tinha uma batalha, uma luta aí. A segunda coisa importante que ele se refere a uma vida vivida com propósito e dedicação ao serviço de Deus. Ele era muito dedicado. Ele tinha uma preocupação de ter uma vida com propósito. Ele tinha aquele propósito dele e ele não desfalecia, ele não desanimava. Ele era uma pessoa persistente. Então ele cumpria, ele olhava, tinha um propósito. Por isso que é uma batalha, né? Quando você está numa batalha, você não pode chegar no meio da batalha e... o grupo está maior, eu estou vencendo, mas tem que ir até o final sem parar de lutar. A terceira lição importante diz assim, ele não desistiu em momento algum.
do seu chamado. Porque quantas são as pessoas que nós conhecemos? Já vimos pastores, missionários, que infelizmente no meio do caminho acaba desistindo, volta atrás, né? Porque não aguenta talvez a pressão, porque não aguenta talvez viver, né, naquela batalha, as batalhas não apenas contra as pessoas que o encontram, grupos que o encontram, mas tem um governo, tem um sistema, e às vezes tem também a carne, né? E tem pessoas que acabam desistindo. Mas Paulo não, Paulo persistiu e ficou firme até o fim. A quarta coisa importante que nós precisamos ver, que Paulo deixa como exemplo, é que ele se manteve fiel aos princípios do Evangelho de Cristo. Ele não desistiu, ele não mudou, ele não deixou nada, nenhuma heresia entrar, e aquilo que era heresia ele ia lá com ousadia, muita ousadia que ele tinha, ele ia lá, enfrentava e sempre colocando em primeiro lugar os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele tinha muita firmeza nisso. Nós precisamos, se a gente quiser chegar um dia a dizer combate o bom combate, precisamos também seguir esse exemplo. Jamais desistir dos princípios do Evangelho de Jesus. E a quinta e última coisa importante é a parte que ele fala no verso 8, né? Ele esperava a coroa da justiça e desejava ansiosamente pela vida eterna. Infelizmente, alguns evangelhos do mundo aí, do novo, né, novo mundo aí, tem sido pregado. Lamentavelmente, não que nós não devemos ter uma vida bacana aqui. Deus prometeu coisas boas, né? Nós vamos conquistar, nós vamos ter coisas maravilhosas. E eu não tenho dúvida que Deus tem grandes coisas aqui neste mundo. Mas o olhar de Paulo não estava neste mundo. Se você pegar, tem 13 cartas, fora o livro de Atos, que fala muito sobre ele. Se você pegar tudo isso, você vai ver que Paulo, o apóstolo Paulo, ele em momento algum ele demonstra desejo de viver uma vida, alguma regalia neste mundo, mas ele sempre anseia pela vida eterna, ele demonstra e ele fala no verso 8: desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então, se você ama a vinda de Cristo, se eu amo a vida de Cristo, se eu quero dizer o que ele disse um dia, eu combati o bom combate, nós precisamos seguir esses 5 exemplos muito importantes. Se você puder aí anotar, faça isso e coloque em prática. Em nome de Jesus.